Olá pessoal, na dica de hoje nós vamos aprender a utilizar os critérios necessários. Imaginem a seguinte situação: você precisa emitir um relatório de acompanhamento de estoque, você precisa gerar uma análise baseada em notas fiscais ou pedidos de venda. Em situações como essa, nós trabalhamos com dimensões que possuem um número muito grande de membros. Então, no exemplo que eu vou construir aqui, vou utilizar a dimensão número da nota fiscal, vou quebrar também por vendedor, trazendo aqui como linha, e vou colocar aqui o faturamento por nota por vendedor. Excluo aqui na visibilidade só para a gente conseguir uma visualização melhor. E aqui eu tenho a minha tabela, certo? Então podem ver que é uma tabela bastante longa aqui, com vários números de invoice, de nota fiscal, emitidos para diferentes vendedores aqui, cada uma com seu valor, ok? Numa situação normal, pessoal, aqui, né, sem ser nessa base de demonstração, numa situação real de empresa, é bem comum que essa análise demore bastante para retornar o resultado, né? Se fizer um relatório de estoque sem colocar nenhum tipo de filtro, né, então ele vai trazer todos os produtos que se tem em estoque, é capaz que demore até alguns minutos para que processe e traga todos os resultados. Isso porque, pessoal, por trás dessa tabela aqui no Target, o que nós temos é um Select, ok? E se eu tenho muitos produtos, e se estou cruzando isso com diferentes dimensões, então como no exemplo aqui, eu estou cruzando o número da invoice com o vendedor, é um select bastante extenso, com joins, ok? Buscando em diferentes agrupamentos de dados, então é normal que demore. A questão é que muitas das vezes não é necessário trazer todas aquelas informações. Muitas vezes você vai trazer um relatório, vai montar um relatório de estoque da sua posição atual. Ou vai sim fazer um relatório analisando, uma análise, analisando pedidos de venda, mas vai olhar para o dia de ontem ou para a semana, ou seja, você vai trazer aqui uma lista gigantesca de membros para depois fazer um filtro e utilizar de fato apenas alguns dados, ok? Uma forma de evitar isso, pessoal, né, que você primeiro tem que aguardar um longo tempo de processamento antes de você poder fazer o filtro e trabalhar só com o que você quer, ou para de fato limitar que isso ocorra, né, em situações onde simplesmente a máquina talvez nem tenha o poder para processar e trazer todos os dados, você pode utilizar os critérios necessários, ok? E o que são os critérios necessários, pessoal? Simplesmente são critérios, ou melhor, é um requisito de critério, ou seja, ele te obriga a aplicar primeiro um critério antes de renderizar a análise. Então, por exemplo, aqui, percebam, né? Ele me traz o cubo, que eu estou utilizando naquela análise, né, que eu estou usando o cubo de vendas, e diz qual que é o critério que eu quero aplicar, ok? Aqui eu vou colocar um critério de período. Ou seja, dessa forma aqui, pessoal, estou obrigando o usuário a fazer o seguinte: ele só vai conseguir renderizar os dados se tiver um critério de período e hierarquia YMD aplicado. Se eu dou um OK aqui, percebam que ele me traz lá, ó, critérios insuficientes para a busca de dados, aplique critérios a período YMD. Eu posso melhorar um pouquinho essa mensagem, pessoal, em vez de ele trazer automático, personalizando. Também tem a opção de deixar vazio, tá? Mas eu não recomendo, porque assim o usuário, né, fica sem a visão de que sequer tem um objeto ali, ok? Então essa mensagem essa opção eu não recomendo. Eu recomendo aqui personalizar, né? Escolha
um período para exibir os dados. Ok? Naturalmente, pessoal, eu preciso dispor ao usuário meios de fazer essa seleção, ok? Então, se eu estou aqui, por exemplo, no modo de visualização, eu estou obrigando o meu usuário final a escolher um período, mas eu não estou dando os meios. Que meios? Colocando, por exemplo, na barra de critérios. Então, nunca se esqueçam de utilizar os critérios necessários, porém, sempre se lembrando de dar as condições ao usuário final de fazer a seleção, ok? Exatamente como eu vou fazer aqui agora. Então tá lá, escolha um período para exibir os dados, o usuário vem aqui, faz a seleção e assim ele vê os dados do período.